Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Essa maravilhosa bonequinha que é da coleção Frutinhas e essa daqui é a Limão. Olha que gracinha. Ela ficou com 15 centímetros e meio, um ótimo tamanho em se tratando de coleção. Uma boneca de fácil execução e que eu tenho certeza que vocês vão amar confeccionar. A receita por escrito do corpinho base eu vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. A nossa coleção, por enquanto, vão ser de 3 frutinhas, tá? Contando com essa. As outras duas, por enquanto, ainda é surpresa. Lembrando que a boneca limão é a base para as outras bonecas. A confecção do corpinho e da cabeça é a mesma receita das outras bonecas. O que vai mudar são as cores, né, do cabelo, da roupinha, o penteado, a forma de confeccionar o cabelo também. Eu vou fazer algumas mudanças e as cores em si, né? A gente vai fazer as cores de acordo com a cor da frutinha, tá bom? Então, bora lá para o nosso passo a passo. Vamos começar com o fio verde para fazer as botinhas. Vou utilizar a agulha 2.2. Vou deixar a lista de materiais na descrição do vídeo, tá bom? Faço um anel mágico, faço uma correntinha para prender o anel, faço 6 pontos baixos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreira nós vamos fazer aumentos em todos os pontos. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no próximo ponto, faço um aumento. Repito essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, nós vamos fazer a carreira 4 e 5, ponto sobre ponto. 18 pontos baixos. Finalizando a carreira 5, com 18 pontos baixos, também fizemos 2 carreiras de ponto sobre ponto. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, em seguida faço uma diminuição. E repito essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizando a carreira 6 com 12 pontos baixos. Tiro o marcador. Eu vou cortar o excesso desse fio aqui inicial para não atrapalhar. Tirei o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, nós vamos fazer da carreira 7, que é essa carreira que vamos iniciar agora, até a carreira 9, ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Finalizando a carreira 9, tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Escondo essa pontinha aqui pra dentro da peça. E agora, terminou um pezinho, já pega no outro, para que não dê diferença no tamanho. Eu vou fazer a outra peça e já volto com vocês. Outro pezinho prontinho. Ficou assim, ó, do mesmo tamanho. É muito importante que façam no mesmo momento. Com o fio na cor macadâmia, nós vamos fazer o tom de pele, ou a cor preferencial de vocês, tá? Faço uma laçada na agulha. Venho na parte do arremate. Vou pegar somente as alcinhas de trás, vamos trabalhar em bloco. Faço um ponto baixo. Esse fio eu já aproveito para prender.
e faço ponto sobre ponto, 12 pontos baixos, trabalhando em bloco. Finalizei a carreira 10, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Agora, nós vamos fazer da carreira 11 até a carreira 14, ponto sobre ponto, 12 pontos baixos no tom de pele. Finalizei a carreira 14, vou puxar um pouquinho a laçada e vou colocar um pouquinho de fibra. Com o auxílio de uma pinça, eu vou empurrando aqui para dentro da perninha. E agora vamos trocar de cor. Vou utilizar esse tom, que é a cor creme. Ajusto a laçada na agulha. Retiro o marcador. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo sem fechar e já pego na outra cor. Puxo o fio aqui para dentro das laçadas, ajusto os 2 fios para que o ponto fique bem justinho e faço ponto sobre ponto com a cor creme. Eu caminho alguns pontos e logo em seguida eu já corto o fio macadâmia. Agora eu já posso cortar. Faço um nozinho aqui com os 2 fios. E deixo aqui dentro da peça. Faço 2 carreiras de ponto sobre ponto. Carreira 15 e 16. Finalizei a carreira 16. Corto o fio. Tiro o marcador. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Coloco a pontinha do fio aqui pra dentro da perninha. Ficou assim. Agora, eu vou trabalhar da mesma forma na outra botinha. As 2 partes já prontas. Eu vou alinhar o arremate bem aqui no meio, ó, para que eles fiquem para trás. Eu vou virar a peça desse jeito, com o arremate para o meu lado, desse jeito. Venho com o fio na cor creme, o mesmo tom que terminamos aqui as últimas carreiras. Faço uma laçada na agulha. E venho aqui, ó, bem do ladinho, na lateral. Faço um ponto baixo, faço 3 correntinhas e venho aqui na outra lateral, cuidando para que o arremate fique aqui, ó, para trás. Venho aqui na lateral. O ideal é dobrar a perninha assim, ó, ao meio, tá? Faço um ponto baixo e faço ponto sobre ponto, 12 pontos baixos, contornando toda a perninha. Chegando aqui nas correntinhas, eu faço um ponto para cada correntinha, pegando um lado delas.
contorno a outra perninha, fazendo 12 pontos baixos. Contornei a outra perninha, agora faço 3 pontos baixos do outro lado das correntinhas. Essa carreira da união, que foi a carreira 17, finalizou com 30 pontos baixos. Fizemos 12 pontos baixos em cada perninha, 3 pontos baixos em cada lado das correntinhas, totalizando 6 pontos. 12 com 12, 24, com 6, 30 pontos. Faço um ponto baixo, iniciando a próxima carreira aqui em uma das perninhas e já coloco o marcador. Agora eu faço carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer a carreira 18 até a carreira 23, 30 pontos baixos em cada carreira. Chegando no final da carreira 23, tiro o marcador, faço um ponto baixo pegando a alcinha de trás. Coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos trabalhar em bloco, pegando as alcinhas de trás, ponto sobre ponto, 30 pontos baixos. Finalizei a carreira 24 com 30 pontos baixos também, pegando somente as alcinhas de trás. Nós trabalhamos em bloco. Essas alcinhas aqui da frente, nós vamos trabalhar a saia depois. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, agora pegando pontos normais, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 25 com 24 pontos baixos. Tiro o marcador. Vamos fazer a carreira 26, 27, 28 e 29, ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 29 com 24 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixo. Eu coloquei mais enchimento aqui nas perninhas, tá? Conforme a gente vai crescendo a peça, a gente vai preenchendo com enchimento. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 30 com 18 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Finalizei a carreira 31 com 18 pontos também. Eu já tirei meu casaco novamente, porque aqui hoje tá oscilando a temperatura, hora faz calor, hora faz frio. Tirei o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, em seguida faço uma diminuição. Prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a carreira 32 com 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Antes de preencher com mais um pouquinho de fibra, eu vou confeccionar a saia. Eu viro a parte da abertura para mim e vou iniciar pela parte de trás no arremate das alcinhas que nós deixamos expostas. Faço uma laçada na agulha com o fio creme. Faço um ponto baixo. No
mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. Nós vamos trabalhar 2 pontos para cada alcinha. Vamos ficar com um total de 60 pontos, porque essa carreira, ela tem um total de 30 pontos. Então, nós vamos ficar com um total de 60 pontos. Vou trabalhar 2 pontos em cada alcinha, em toda a volta. Finalizei a primeira carreira da saia com 60 pontos baixos. Venho no primeiro ponto, pegando a alcinha de trás, faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador. Nessa carreira, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto em bloco, pegando somente as alcinhas de trás. 60 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira com 60 pontos também, pegando somente as alcinhas de trás. Faço um ponto baixo, agora pegando pontos normais. Volto com o marcador. Nessa carreira, vou fazer ponto sobre ponto. Finalizei a terceira carreira, tiro o marcador. Nessa carreira, nós vamos trabalhar nas alcinhas de trás. Vamos trabalhar em bloco. Faço um ponto baixo, retorno com o marcador. Faço ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 4, tiro o marcador. Faço um ponto baixo, pegando pontos normais, coloco o marcador. Agora, nós vamos fazer da carreira 5, que é a carreira que vamos começar agora, até a carreira 8, ponto sobre ponto. Nós vamos fazer mais 4 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Em todas as carreiras, vamos fazer pontos normais. Finalizei a carreira 8, tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo, coloco o marcador. Fazer a última carreira em acabamento. Fiz um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, ponto seguinte, um ponto baixíssimo. E prossigo fazendo dessa forma, contornando toda a barra do vestido com um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, por toda a volta. Contornei toda a voltinha do vestido, faço uma correntinha, tiro o marcador e aqui no mesmo ponto baixíssimo, faço mais um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio de um tamanho suficiente para fazer acabamento com agulha de tapeçaria. Coloquei o fio na agulha, introduzo no primeiro ponto baixíssimo que iniciamos aqui para fazer o acabamento. E passo aqui a agulha em alguns pontinhos, por dentro de alguns pontos. Corto bem rentinho. Com o fio verde-limão, vou deixar um pedacinho de fio assim para arrematar depois. Venho aqui na parte de trás. Vou trabalhar nessas primeiras alcinhas aqui que nós deixamos. Daí aqui na direção do arremate, puxo o fio para dentro da alcinha, faço uma correntinha. Esse fio aqui, depois a gente vai fazer um nozinho para fazer o arremate. Fiz uma correntinha. Venho no próximo ponto, na próxima alcinha, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto baixíssimo. Vou fazer da mesma forma que fiz esse acabamento aqui no finalzinho, tá? Então, eu vou trabalhar por toda a volta, no final eu vou fazer um nozinho e vou esconder aqui por entre os pontos, cortar. E depois, na outra carreira que tem as alcinhas expostas também, nós vamos fazer da mesma forma. Então, eu vou adiantar e já volto com vocês. E olha que graça que ficou esses detalhes na saia. Ficou bem lindinho. Agora, vamos fazer os bracinhos. Venho com o fio no tom de pele, faço um anel mágico, faço uma correntinha para prender o anel. Faço 6 pontos baixos. Fecho o anel. Venho no primeiro ponto.
faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um aumento. No ponto seguinte, um ponto baixo. No ponto seguinte, um aumento. No ponto seguinte, um ponto baixo. Finalizo com um aumento. Nossa segunda carreira ficou com um total de 9 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Vamos fazer da carreira 3 até a carreira 9, ponto sobre ponto. 9 pontos baixos em cada carreira. Lembrando que conforme a gente vai crescendo a peça, a gente vai desvirando, porque a tendência é ficar pelo avesso. Então, a gente vai desvirando para que fique certinho. Chegando na carreira 9, tiro o marcador. Agora, eu vou fazer 2 carreiras com esse tom de amarelo, que é o mesmo tom do vestidinho. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto sem fechar e já troco a cor. Puxo aqui para dentro das laçadas, ajusto os fios para que os pontos fiquem bem certinho, bem ajustados. Faço ponto sobre ponto. Eu vou fazer essa carreira, que é a carreira 10, e a carreira 11, ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 11. Eu vou cortar o fio de um tamanho suficiente para a gente fazer o fechamento aqui do bracinho e também para costurar no corpo depois. Coloco o fio na agulha e vou fechar aqui a abertura do bracinho. Eu não coloco enchimento, tá? Nos meus bracinhos, porque eu acho que fica feio, fica aberto no corpinho. Então, eu não costumo colocar enchimento, ok? O fechamento é bem simples, eu passo a agulha de um lado, saio do outro lado, pra gente fechar aqui essa abertura. Bem simples. Eu já tenho outro bracinho pronto. O recomendável é que façam no mesmo instante, tá? Terminou um bracinho, já pega no outro, para não ter o problema de ficar com tamanho diferente por conta da tensão dos pontos, tá bom? Então, eu já tô com a minha agulha aqui, já vou aproveitar para costurar aqui no corpinho, antes de iniciar a cabeça. Eu venho aqui, ó, bem do ladinho, na direção aqui, ó, da perninha, tá vendo? Ó, bem na direção. E vou costurar aqui, ó, na penúltima carreira. Vendo? Temos a última carreira aqui com 12 pontos. Eu vou costurar aqui nessa carreira com 18 pontos ainda, na penúltima carreira. Introduzo a agulha aqui no corpinho. Um ponto no corpinho, um ponto no bracinho. Um ponto no corpinho. Um ponto no bracinho. Depois de bem presinho, eu vou passar a agulha aqui por debaixo do bracinho. E vou fazer um arremate aqui. E coloco o fio aqui pra dentro do corpinho. E corto. E agora, eu vou costurar o outro bracinho aqui do outro lado da mesma forma. Bracinhos posicionados e costurados. Agora, eu vou preencher com mais um pouquinho de fibra.
Vou encher bastante essa bonequinha. Claro que com cuidado para que não abra os pontos. Eu vou encher bastante porque ela não vai nenhuma estrutura aqui dentro do corpinho, tá? Porque ela é pequenininha, então não vai precisar de colocar aquele suporte da cabeça aqui junto ao corpo. Vou colocar só enchimento mesmo. Ficou assim, com o corpinho bem preenchido. E agora vamos dar continuidade à confecção. Vamos fazer aqui uma parte do pescoço e depois já subir a cabeça. Venho com o fio macadâmia, que é o nosso tom de pele. Faço uma laçada na agulha. Venho aqui na parte de trás. Venho aqui na alcinha de trás. Pego um ponto baixo. Nós vamos trabalhar em bló. Faço ponto sobre ponto, pegando as alcinhas de trás, tá? 12 pontos baixos. Finalizei a carreira 33 com 12 pontos baixos também. Fizemos ponto sobre ponto, pegando em bló, somente as alcinhas de trás. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo aumento. E prossigo fazendo aumentos em todos os pontos, 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a carreira 34 com 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço um aumento. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 35 com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4 pontos baixos. Em seguida, faço um aumento. Prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. 4 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 36 com 36 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Finalizei a carreira 37 com 42 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento, repetindo a sequência por toda a volta. Finalizei a carreira 38 com 48 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Agora, nós vamos fazer da carreira 39 até a carreira 46, ponto sobre ponto. 48 pontos baixos em cada volta. Finalizei a carreira 46, vou puxar um pouquinho a laçadinha pra gente colocar os olhinhos. Vou dobrar essa cabecinha ao meio. Desse jeito. Vou utilizar alfinetes para auxiliar. Vou contar aqui, ó, a primeira carreirinha que tá escondidinha, a carreira de 12 pontos que nós iniciamos na cor de tom de pele. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Vou colocar aqui bem no meio. Vou colocar mais uma carreira, tá? Vou colocar na carreira 8, aqui no tom de pele. Eu tô contando a partir do tom de pele aqui da cabeça, tá? Coloquei aqui no meio. Eu vou contar
1, 2, 3, 4 pontos. Coloco o alfinete. 1, 2, 3, 4 pontos. Coloco outro alfinete. Desse jeito. Esse do meio aqui eu já vou retirar. Vou utilizar olhinhos com trava de segurança, número 9. Vou utilizar na cor pretinho mesmo, preto básico, porque é fácil da gente encontrar. E essa coleção eu vou fazer toda nessa cor, tá? Todas as frutinhas eu vou fazer com olhinho preto. Vou abrir um pouquinho com a agulha. Coloco o olhinho. Gente, eu vou colocar uma carreira assim, tá? Vai ficar melhor. Não tem problema que já for um buraquinho, porque vai cobrir, o olhinho vai cobrir esse... Deixa eu retirar. Eu vou fazer a abertura aqui, ó, no ponto acima, na carreira 9, tá? Vou retirar o outro, eu vou fazer de uma vez. Ó, cobriu o buraquinho, não tá aparecendo o buraquinho que nós fizemos antes. Vai ficar melhor, tá? Amigurumi é assim, a gente vai testando, vai vendo como que vai ficando. Se tiver algum erro, a gente conserta enquanto tem tempo. Antes de eu colocar a travinha de segurança, eu vou fazer um bordadinho aqui com fio branco. Coloquei o fio na agulha. Vou sair com a agulha aqui, ó, bem abaixo do olho. Vou deixar um pedacinho de fio aqui dentro pra gente fazer um nozinho depois. E introduzo aqui do ladinho. Corto o fio, faço o nozinho sem apertar muito. E agora eu vou fazer no outro olhinho. E ficou assim, o bordadinho. E agora eu vou passar um pouquinho de cola de tecido aqui, ó, pra segurar bem. A gente vem assentando aqui com o palitinho, para que fique bem certinho. Depois que colocar a travinha, não vai sair do lugar. E o bordadinho já secou. Reparem que não fica manchado, porque a cola de tecido, ela depois de seca, ela fica transparente, tá? Então não tem problema se você passar demais, fique tranquilo. E ficou assim o nosso olhinho bordado. A cola já secou e não fica manchado, tá? Porque a cola de tecido depois de seca, ela fica transparente.
Então, não tem problema se você passou um pouquinho demais, pode ficar tranquilo. Agora, vamos colocar as travinhas. Eu vou utilizar esse aplicador de olhinhos com trava. Se você não tiver, não tem problema, pode aplicar com a mão mesmo. Mas já digo que esse aparelhinho é muito bom, gente. Facilita muito a vida da gente. A parte do buraquinho vai aqui na travinha. E é só pressionar. Já foi. É muito rapidinho. E agora vamos voltar para nossa cabeça, para confecção. Paramos na carreira 46, fizemos uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto, tiro o marcador, faço um ponto baixo e volto com o marcador. Para adiantar o vídeo, eu vou falar a sequência de carreiras de diminuições. Agora a gente vai começar a diminuir para fechar a cabeça. Lembrando que conforme a gente vai fechando, né, vai crescendo a cabeça, vai preenchendo com fibra. Então, na carreira 47, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, repetindo a sequência por toda a volta. Vai finalizar com 42 pontos. Carreira 48, 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, vai finalizar com 36 pontos. Carreira 49, 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, vai finalizar com 30 pontos. Carreira 50, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, vai finalizar com 24 pontos. Carreira 51, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, vai finalizar com 18 pontos. Carreira 52, 1 ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, vai finalizar com 12 pontos. Carreira 53, nós vamos fazer diminuições em todos os pontos. Vão ser 6 diminuições. Vai finalizar com 6 pontos. Daí eu volto com vocês para a gente fazer o fechamento com agulha de tapeçaria. Eu vou deixar a receita dessa boneca toda por escrito na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, porque tem gente que tem dificuldade de encontrar a lista de materiais, enfim, lá na descrição do vídeo. A descrição do vídeo, gente, é logo abaixo do título da videoaula. Então, tem o título, logo abaixo do título, vocês têm que clicar ali, ver mais. Logo abaixo do título tem a descrição, onde eu apresento a peça, tem o endereço, tem o arroba das minhas redes sociais, do Instagram e do Facebook. Logo abaixo tem a lista de materiais e depois da lista de materiais eu vou deixar a receita por escrito. E também vou deixar lá no primeiro comentário, tá bom? Então, essa receita vai ser a base de todas as outras bonequinhas da coleção, tá bom? A gente só vai mudar nas outras bonecas a cor da roupinha, de repente o penteado, a forma de fazer o cabelo, a cor do sapatinho. Talvez haja mudança também na parte da saia, mas a base da boneca, do corpinho e da cabeça vai ser a mesma receita, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui nas minhas diminuições e volto com vocês. Finalizei a carreira 53, vou cortar o fio. Agora, eu vou colocar essa pontinha na agulha de tapeçaria. E a gente vai fazer o fechamento pegando somente as alcinhas da frente. A gente vai fazer o anel mágico invertido.
fecho, arremato e escondo o fio aqui pra dentro da cabeça. Para fazer o cabelo, eu tô utilizando o fio verde, verde-limão, mesmo tom que fiz esse detalhe aqui da saia. E é bem simples de fazer. Primeira carreira, um anel mágico com 6 pontos baixos. Segunda carreira, aumentos em todos os pontos, 12 pontos baixos. Terceira carreira, um ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos. Quarta carreira, 2 pontos e um aumento por toda a volta, 24 pontos. Quinta carreira, 3 pontos e um aumento por toda a volta, 30 pontos. Sexta carreira, 4 pontos e um aumento por toda a volta, 36 pontos. Sétima carreira, 5 pontos e um aumento por toda a volta, 42 pontos. E a oitava carreira, 6 pontos e um aumento por toda a volta, 48 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Agora, nós vamos fazer da carreira 9, que é a que vamos começar agora, até a carreira 13, 48 pontos baixos em cada volta. Finalizei essa parte da touquinha e fiz uma carreira a mais. Falei pra vocês que faria até a carreira 13, eu fiz até a 14, tá? Porque ficou melhor. Deixa eu medir aqui na cabeça pra vocês verem, ó. Ela vai ficar dessa forma, assim. Agora, eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e vou fazer 25 correntinhas. Fiz as 25 correntinhas, venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada correntinha, até o finalzinho delas. Finalizei a primeira mecha, eu vou pular um ponto de base, venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Faço 25 correntinhas, volto fazendo pontos baixos em cada uma correntinha. Terminando a mecha, pulo um ponto de base e inicio outra mecha. Vou seguir fazendo dessa forma por toda a volta. Finalizei o cabelinho e ficou com um total de 24 mechas. Deixa eu colocar assim para vocês verem bem. Eu vou cortar o fio de um tamanho suficiente para costurar em volta da cabeça. Eu não vou colar. Se vocês preferirem colar, aí é só cortar o fio rentinho, tá? Eu vou colocar desse jeito assim, ó. Eu não vou colocar início com início aqui, não, tá? Porque senão o cabelo vai tampar o olho dela. Então, eu vou colocar dessa forma, ó. O cabelo encaixando aqui na parte de trás, tá? Vou colocar bem certinho aqui. Desse jeito, ó. Vou colocar o fio na agulha. Colocar alguns alfinetes para que o cabelo não corra o risco de sair fora aqui. E a costura é simples. Eu venho dando pontinhos bem rentinho aqui as mechas. Terminei de fazer toda a costura. Arremato. E escondo o fio aqui pra dentro da cabeça.
retiro os alfinetes. E olha como que ficou essa cabeleira. Muito lindinha, né? E agora, a gente pode brincar de fazer penteado nessa boneca. Tem várias possibilidades da gente estar brincando. Reparem que eu fiz só no ponto baixo e que as pontinhas naturalmente vão fazendo os cachinhos. Fiz uma florzinha, amarrei aqui no cordão de correntinhas, pra gente ter a opção de fazer penteado. Se você não quiser fazer e deixar o cabelinho solto assim, dessa forma, tá muito lindo já, tá? Mas eu fiz essa florzinha, como eu gosto de ficar diversificando, então é mais uma opção pra gente estar colocando na boneca. Eu vou fazer mais um igual a esse. Já adiantei o cordão com 25 correntinhas na cor verde, o mesmo tom que fiz as botinhas, que é o verde bandeira, tá? 25 correntinhas. Venho com o fio branco, faço um anel mágico, faço 2 correntinhas, faço 2 meio pontos altos. Com as correntinhas, ficamos com 3 pontos, porque as correntinhas equivalem a um meio ponto alto. Faço um ponto baixíssimo, 2 correntinhas, mais 2 meio pontos altos. Um ponto baixíssimo, 2 correntinhas, 2 meio pontos altos. Um ponto baixíssimo, 2 correntinhas, 2 meio pontos altos. E finalizo com um ponto baixíssimo. Fecho o anel, bem fechadinho, corto o fio. O fio eu trago aqui pra trás, bem aqui pro meio. Vou dobrar esse cordão de correntinhas ao meio e vamos amarrar essa florzinha aqui bem no meio. Puxo um dos fios. Uma das pontinhas. E faço um nozinho com a outra pontinha. Desfiou um pouquinho aqui o fio. Deixa eu arrumar aqui. Vou esconder os fios aqui por entre as pétalas, aqui na parte de trás. Olha que bonitinho que fica. Vou utilizar tinta para tecido para fazer um sombreadinho aqui, ó, no meio. Se você quiser fazer também com o fio amarelo, fazer um nozinho aqui no meio, fica bonitinho também. Vou pegar papel toalha, vou utilizar esse pincel meu que tá bem velhinho. Até com o próprio dedo dá pra fazer esse sombreadinho aqui, tá? Vou utilizar também tinta para tecido na cor rosa. Esse é um rosa chá. Tiro bastante o excesso e dou umas batidinhas em movimentos circulares.
E a nossa bonequinha ficou pronta, a nossa boneca limão, primeira bonequinha da nossa coleção Frutinhas. E olha que encanto que ficou, ficou fofíssima, eu amei o resultado. Vamos ver o tamanho dela. Ela ficou com 15 centímetros e meio, tá? O que é um excelente tamanho tratando de coleção. Eu achei que ficou com um tamanho bem legal, sem contar que ela é muito fácil de fazer, é uma receita simples que vai facilitar muito a sua vida. Garanto para vocês que as outras vão ser tão maravilhosas quanto essa. Aguardo vocês no próximo tutorial da nova integrante dessa coleção fofíssima. Beijos, fiquem com Deus!